Olá, pessoal, eu estou aqui mais uma vez na minha casa, no Estudiés, gravando mais um podcast com uma pessoa maravilhosa. Vocês vão se apaixonar por ela, assim como eu me apaixonei. Nós vamos conversar hoje com a Débora Rodrigues, ela é piloto de caminhão. Olha, é uma profissão essencialmente, digamos, masculina, mas nós temos uma mulher que ela é uma guerreira e que mulher corajosa. Presta atenção que isso aqui vai ser exemplo para muitas de vocês. Débora, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada pelas palavras. É um mundo masculino, com certeza, ainda é a maioria. Então, a gente tem que se adequar como pode. Exatamente, né? Mas eu sei que você é casada, mãe de 3 filhos, e parece que você já é avó? Já, de 3 netos também. Sério? Tem uma neta não de parece. 10, uma de 9 e um de 2. Nossa, não parece mesmo, uma avó muito jovem. Mas é gostoso, né, Débora? É muito bom. Eu brinco que é a vantagem de ser mãe jovem, né? Eu fui mãe com 17 anos. Então, eu fui nos 2 extremos. Tive um com 17, outro com 20 e outro com 40. Então, eu experimentei todas as etapas da idade para ter filho. E já vou avisando, mulheres, não muda nada, tá? O trabalho é o mesmo, o cansaço é o mesmo. Então, eu acho que mais jovem é melhor. Porque hoje, por exemplo, eu falo que assim, é óbvio que só agradeço, né, de ter o meu filho, mas hoje eu tenho que me preocupar, às vezes, em voltar das férias porque ele tem aula ou porque ele tem um compromisso, né? Então, é melhor ter filho mais jovem, porque aí quando você estiver com a minha idade, aos 50 e pouco, 56 anos, aí você fica mais sossegada, não tem que se preocupar com o filho na escola. Verdade. Ô, Débora, eu fiquei sabendo, eu li, né, porque eu te acompanho desde quando você morava em Teodoro Sampaio, porque você é um exemplo para muitas mulheres, muitas. E com certeza muitas mulheres, depois que assistirem a entrevista, vão se inspirar, né, para não ter medo de ser você mesma, não ter medo de evoluir. E é isso que a gente quer, né? A gente quer mais mulheres junto com a gente. Que com 12 anos você já dirigia caminhão? Sim, com 12 anos. Como foi isso? Porque o meu pai, né, ele era caminhoneiro e a gente sempre viajava, eu viajava com ele sempre que podia, que ele deixava também. E numa dessas viagens, indo para o Mato Grosso, ele estava bastante cansado e eu vivia pedindo para dirigir e ele acabou deixando eu dirigir. E foi a primeira vez que eu peguei o caminhão assim na estrada, porque eu já manobrava, né? Eu já manobrava na rua, dava uma voltinha, assim, coisa pequena, mas na estrada foi a primeira vez que eu peguei. E lá, na época, era costumeiro, né? Antigamente os caminhoneiros, o pessoal da área rural, já deixavam os filhos dirigir muito cedo, porque nós não tínhamos o movimento que nós temos hoje, nós não tínhamos os carros e os caminhões com a potência que nós temos hoje. Então era mais tranquilo, né? Então, lá no Mato Grosso, tanto que eu comecei a dirigir, aí comecei a fazer mais viagens com ele, porque nós carregávamos arroz. Nós fomos carregados, eu morava em Presidente Prudente, nós fomos carregados de trator, descarregamos, aí nós ficamos em Cáceres, nós carregávamos arroz de Cáceres para Cuiabá. E na época era estrada de terra, então a gente ficava fazendo esse trajeto e eu fiquei dirigindo algum tempo lá com ele. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Era meu sonho era dirigir mesmo caminhão de verdade. E foi nessa época que eu comecei a aprender. Aí você aprendeu, você dirigiu o caminhão para o seu pai, você fazia todo esse trabalho, mas quando que foi que te despertou para você ser pilota de caminhão? Então, piloto veio, vamos dizer, muito tempo depois, porque na verdade eu primeiro queria trabalhar com caminhão. Eu queria me profissionalizar para trabalhar com caminhão. Só que, infelizmente, o meu pai não aceitava. Ele era bem machista e ele achava que mulher não tinha que dirigir caminhão,
porque a mulher tinha que ficar em casa, cuidar do marido, cuidar da casa, como ele mesmo falava, de esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. E isso comigo não ia acontecer. Então, eu saí muito cedo de casa, como eu já disse, eu tive filho aos 17 anos, eu já estava morando sozinha. E eu fui quando eu tive a idade para tirar a CNH, eu já tirei correndo, né, a primeira CNH, e assim que foi possível, com 21 anos, eu tirei a minha carteira de caminhão. Na verdade, eu tirei a maior, que é a E, para caminhão, carreta, ônibus, porque eu ia ser motorista de ônibus. Meu Deus! Você só queria carro grande? Só. Eu fui ser motorista de ônibus, porque, na verdade, assim, eu sonhava em ser médica. Mas isso é uma coisa, para quem é pobre, é uma coisa muito difícil. Para mim, que ainda fiz o favor de engravidar cedo, né, sem programar, sem nada, que é coisa de jovem mesmo, e eu acabei tendo que... Eu não tive tempo para ficar sonhando, né? Eu tive uma dificuldade maior, né? Eu tive que acordar para a realidade muito mais rápido. Então, eu falei, bom, então já que eu não posso fazer o que eu gostaria, eu vou procurar a profissão que eu gosto também, que é ser ser caminhoneira. E eu fui tentar, nessa empresa que me deu a oportunidade, eu aceitei entrar como motorista de ônibus, porque era um passo para eu ficar conhecida na empresa, ter experiência e aí então passar para o caminhão. Então eu já estava me programando. E foi assim que eu comecei. E depois, com a popularidade que eu acabei tendo, né, por causa da revista Playboy e tudo mais, eu conheci a Fórmula Truck antigamente, né, que era a antiga Fórmula Truck. Eu conheci para uma gravação do Gugu. Eu assisti esse programa, eu me lembro. E eu e Otávio Mesquita fomos fazer uma brincadeira lá e eu conheci pessoalmente, porque é lógico, eu ouvia falar, na época ainda não tinha transmissão ao vivo da corrida, eram os melhores momentos no programa Siga Bem Caminhoneiro no SBT. E aí eu conheci pessoalmente e fiquei apaixonada. Só que na época eu não tinha como assumir nenhum compromisso, porque eu já estava de namoro com o SBT para ter um programa ao vivo que era de segunda a sábado. Então eu não podia me comprometer com outra coisa, né? Mas o que é para ser, é. Exatamente. Aí foi um tempo, eu lá no SBT, aí consegui chegar até a Fórmula Truck, que foi quando eu conheci o meu marido e comecei a correr na categoria. Voltando um pouquinho atrás, depois a gente vai voltar para esse assunto. Você fez parte do movimento Sem Terra. Sim. Como que você chegou lá? Qual foi sua experiência? Como que foi todo esse processo? Então, o Movimento Sem Terra, para mim, foi uma oportunidade. Foi em Teodoro, né? Isso, Teodoro Sampaio. Na verdade, foi uma oportunidade, eu fui por necessidade, não foi por ideologia. Eu era motorista de ônibus. Uma época fui motorista de ônibus da prefeitura. Eu transportava crianças das creches, da APAI. E mudou o prefeito, né? E como eu não era concursada, então eu dancei. E sempre, né? Como sempre. E nesse momento eu falei, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu trabalhei também numa empresa de ônibus particular e nós transportávamos as pessoas dos assentamentos e dos acampamentos para os comícios na cidade. Showmícios que tinha na época, né? E foi quando eu conheci pessoalmente o Movimento Sem Terra. E como a gente não consegue segurar a língua dentro da boca, né? Eu conversava bastante e tudo. Me convidaram para participar, para entrar para o movimento. E eu pensei bem, né? Eu já estava com uns 27, 28 anos, se eu não me engano.
Você já tinha tido os 2 filhos? Já estava separada, já morava no interior, já tinha tentado a vida em vários lugares, porque eu parei de estudar muito jovem, eu fui trabalhar para sustentar meus filhos, morando em São Paulo, então você trabalha longe, chega em casa, tem uma criança para cuidar, tem uma casa para cuidar, e eu acabei desistindo de estudar. Eu tentei várias vezes, mas acabei desistindo. Então, eu não tinha uma profissão definida. Eu tinha que trabalhar onde tivesse vaga, onde me aceitasse. Então, eu tentei várias vezes. Olha, eu fui para São Paulo, eu fui para Santos, eu fui para Campo Grande, eu fui para várias cidades, tentando me estabelecer e levar meus filhos, e enquanto isso minha mãe cuidava dos meus filhos. Mas, infelizmente, eu não conseguia. Então, acabava voltando para Teodoro Sampaio. E dessa vez, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de bater cabeça e vou ficar por aqui mesmo, né? Vou entrar para o movimento, vou conseguir um lote, vou plantar, vou me sustentar e sustentar meus filhos. Então, foi assim que eu imaginava a minha vida. E nesse meio tempo, eu comecei a participar dos movimentos que tinham, né? Você tem que ficar no acampamento, você tem que participar das reuniões, tudo mais, e acabei me tornando uma militante. E quando isso aconteceu, a coisa foi assim, numa época bem conturbada, onde aconteceram vários conflitos entre fazendeiros e o movimento, de ter tiro mesmo, fuzil e tudo mais. E num desses conflitos, eu estava em cima do trator e o meu trator foi atingido por balas, né? E você tinha naquela época, o movimento estava tinha o apoio, a credibilidade da sociedade. E aí tinha a mídia inteira lá, do mundo inteiro. E fotografaram tal, e esse burburinho todo surgiu porque um dos fotógrafos que estava lá, do jornal Estado de São Paulo, ele mandou para a diretora dele fotos minhas, né? E aí ela falou, você, Lilo, eu infelizmente fiquei sabendo que ele faleceu. Que ele estava lá para fotografar conflito, não mulher bonita. Aí ele falou assim, mas essa mulher bonita fica em cima do trator, e o trator dela foi furado de bala. Ela dirige caminhão, ela dirige trator, ela está em ocupação, ela está em todo canto e tal. E isso foi um boom, que saiu uma matéria de capa no jornal Estado de São Paulo. Aí o diretor da Playboy estava na praia, quando ele pegou o jornal e viu, aí ele mandou imediatamente me chamarem para posar para Playboy. E a Playboy foi um divisor de águas na sua vida, né? Com certeza, com certeza. Antes mesmo da Playboy, antes mesmo de eu posar, antes mesmo de estar nas bancas, foi um auê danado, porque a matéria que saiu na Folha era musa do MST vai posa nua para Playboy, uma coisa assim, na época. E eu lembro de ter ficado das 9 da manhã até a tarde da noite fazendo matérias, o dia que saiu esse jornal. Você ligava a TV no horário do noticiário, só via seu rosto em todas as emissoras. Então, quer dizer, foi uma loucura. Só se via seu rosto. E chamava muita atenção, além de você ser considerada a musa, você sempre foi uma mulher muito bonita. Então, eu tenho certeza, porque algumas pessoas, algumas não, muitas, até eu, a gente questionava como que uma mulher bonita dessa, o que ela está fazendo no Movimento Sem Terra? De onde ela veio, o que ela faz lá? E foi um comentário que a gente ouvia de muitas pessoas, né? Por que ela está lá? Como é que foi? O pessoal sempre me fizeram essa pergunta. Aliás, teve alguns programas de TV que eu fui e que
a pessoa demonstrava que duvidava que eu era sem terra, né? Que eu estava no movimento sem terra. E na verdade também tem outras mulheres bonitas lá, né? Que eu acho que a minha estrela brilhou a hora certa. Né? Você estava no lugar certo. No lugar certo, na hora certa, diante da pessoa Sim. certa. E fui escolhida. Eu tenho certeza disso. Eu acho que nada é por acaso na vida da gente. Nada é por acaso. Eu sempre tive convicção de que eu ia mudar a minha vida. Sempre tive. Eu sempre fui uma menina, desde mocinha, já... Com rebelde, né? A gente pode dizer assim, rebelde. Eu sempre fiz as coisas que eu queria fazer. Meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade. Daí para lá eu fiquei sendo jogada de casa em casa. E eu falei, quer saber de uma coisa? Se eu não me virar, eu tô lascada. Eu vou ter que me virar, vou ter que correr atrás. E então eu sempre fui fazendo as minhas coisas conforme me dava na cabeça. Então eu acho que assim, eu sempre tive sofri muito também com isso, né? Que é claro que a gente quebra a cara muitas vezes, é um preço que a gente paga por arriscar, né? Verdade, a coragem tem um preço caro. Sim. Não é? Mas eu sempre tive assim, eu nunca fui acomodada, eu nunca fiquei desempregada. Eu trabalhava de telefonista na época, com os meus 16 anos eu já era telefonista. E eu procurava, quando eu saí de uma empresa, eu ia para outra. Não tem de telefonista? Não, eu posso ser recepcionista? Não tem, eu faço cafezinho, eu faço faxina, eu faço qualquer coisa. Mas eu nunca fiquei desempregada, porque eu sabia que o importante era eu entrar. Depois que eu entrasse, lá eu ia mostrar que eu tinha capacidade para fazer outra coisa, para ser promovida. Eu nunca passei do meu prazo de experiência e continuei no mesmo trabalho. Não? Não, eu sempre passava e entrava já para outro setor com uma promoção. Sempre. Você já era uma empreendedora pessoal e você não sabia, né? Não sabia. Porque aliás, até esses tempos saiu uma pesquisa sobre isso, sobre os jovens de hoje, que agora as empresas estão voltando a contratar pessoas mais experientes. Com mais idade também. Com mais idade. Porque os jovens, infelizmente, hoje, com uma parte da sociedade que quer dar uma educação moderna, acaba fazendo com que o jovem não tenha compromisso. Ou assim, o jovem hoje é assim, você foi contratado para pôr água nesse copo, tá? Então, se tiver alguma coisa a mais do que isso, ele não faz. Ele foi contratado só para pôr água nesse copo. Ele só vai fazer isso. Ele só vai fazer isso. Ele não vai lavar o copo, ele não vai enxugar a mesa, ele não vai fazer nada. Ele só vai fazer isso. Coisa que nós aprendemos diferente. Nós aprendemos a ser, como se diz? Me fugiu a palavra agora, mas a gente aprendeu a estar... Ser proativa. Proativo. Pronto, proativa. É isso aí que eu estava procurando. A gente aprendeu a ser proativo. Entendeu? Eu era recepcionista, comecei a trabalhar em São Paulo como recepcionista, porque no interior eu já trabalhava. Só que lá eu trabalhava no supermercado, eu trabalhei de babá, eu trabalhei de faxineira, lavava roupa, as coisas que tinha no interior para trabalhar. Quando eu vim para São Paulo, eu fui começar a procurar emprego como recepcionista. E aí eu entrava, quando eu conseguia o emprego, eu ficava lá na recepção. E aquilo ia me dando um tédio de não ter nada para fazer, porque eu só tinha que esperar o telefone tocar ou chegar alguém. E eu trabalhava em escritórios, normalmente escritório de contabilidade, empresas maiores, não era um atendimento ao público, que você tem aquele movimento. Então eu ia num setor ou no outro, tem alguma coisa para me fazer? Débora, igual eu trabalhava no escritório de contabilidade, as meninas, tem um livro que a gente tinha que fazer, livro fiscal, né? E eu tenho uma letra boa. Não, você faz? Faço. E fui aprendendo. Quando eu passei no meu teste de 3 meses, eu fui contratada e já fui trabalhar na contabilidade.
Já não era mais recepcionista. Já não era mais recepcionista. E nós também, vê se faz sentido para você, nós tínhamos vontade de aprender. Sim. Se eu sei, eu faço. Se eu não sei, eu vou aprender para fazer. Com certeza. E hoje em dia não tem mais isso. Nos dias de hoje não tem mais isso. Você veja bem, eu até achei engraçado esses dias, eu fui até meio ríspida com uma produtora, porque ela me convidou para ir num programa de TV que eu já conheço, e a menina me mandou uma lista de coisas pedindo. Aí eu olhei aquilo e falei, peraí, que mundo que essa menina tá? Ela tá parecendo que tá lá no meu tempo, 1980, 70, que a gente não tinha informação de nada de ninguém, que você tinha, não sei, na revista, no jornal. Hoje você tem o Google. Eu tô no Wikipédia. Entendeu? Exatamente. Eu falei, pera um pouquinho. Aí eu peguei, parei. Aí ela pediu o currículo, ela pediu Media Kit, isso aqui. Não. Aí eu não tive paciência. Eu falei, meu anjo, você vai me desculpar? Eu não tenho nada disso e nem tenho tempo para isso. Você já ouviu falar do Google? Dá um Google. Falei mesmo. Porque é ridículo. Entendeu? Hoje o mínimo, eu acho que igual eu vi aqui falar com você, eu sei que você pesquisou da minha vida. Você falou Teodoro Sampaio, quase ninguém conhece Teodoro Sampaio. Entendeu? Você sabe que eu trabalhei com meu pai, quer dizer, você fez a sua lição de casa. Você está sendo uma entrevistadora, você está sendo uma apresentadora. Você tem que fazer o seu serviço de casa. É a mesma coisa de um técnico de futebol. Ele tem que fazer o serviço de casa dele. Ele tem que estar lá traçando, elaborando as jogadas. Né? As posições dos jogadores, as jogadas, é a mesma coisa, uma produção de TV. Como que você convida uma pessoa para ir num programa e você não sabe o nome dela, você não sabe o que ela faz, o que aconteceu na vida? Espera um pouquinho. É o mínimo, né? É o mínimo. Eu acho que é uma questão de respeito, né? Eu vou conversar com você, eu tenho que saber com quem eu estou falando. Isso é profissionalismo. Não né? é? Isso é profissionalismo. É a mesma coisa, eu corro de caminhão, eu vou chegar lá, eu vou entrar no caminhão e vou perguntar, como que é isso, como que é aquilo. Espera um pouquinho, eu tenho que chegar antes. Eu tenho que ver o que está acontecendo, o que foi trocado, o que não foi trocado, o que foi feito, entendeu? Eu tenho um briefing para ver tudo que vai acontecer e como vai acontecer naquela corrida, entendeu? E é assim que é feito. E hoje em dia, infelizmente, muitos jovens, não são todos, óbvio, tudo tem sua exceção, mas a maioria é assim. Eles são assim. São. Quadradinhos. Se não for isso, saiu disso, não é minha obrigação, eu não vou fazer, papapá. São os jovens nem estuda, nem trabalha, não faz nada, não procura conhecer. É uma coisa assim que está chocando. Dizem, Débora, falando dos jovens, existe uma pesquisa, eu trabalhei muitos anos na educação, né? Então eu sempre trabalhei com jovens. Existe uma pesquisa que diz que isso é comprovado. Sempre os filhos são mais inteligentes que os pais. Sempre. Essa geração é a única geração em anos, muitos anos, em que eles não serão nem igual aos pais. Eles serão inferiores à inteligência dos pais. Sim, com certeza. Não é? E quando ele tem um convívio com os pais, ele já tem uma bagagem que naturalmente o pai está conversando, o pai fala, pega aquilo, já está. E eles não prestam atenção. Não. Eles não querem saber. Eu acho que isso também, além de toda a modernidade, internet, todas essas situações que eu chamo de mimimi, sim, porque eu sou mãe, sou avó e tenho o direito de falar, e quem não concorda também tem direito de não concordar, mas essa é a minha opinião. Eu acho que essa coisa da geração... que eu sou igual a você. Eu acho que essa geração mimizenta, entendeu? Não pode reprovar na escola, não pode chamar atenção, não pode pôr para fora da sala. O pai não pode dar uma chinelada, o pai não pode fazer isso. Espera um pouquinho. Quem colocou o filho no mundo fui eu, quem cria sou eu. Certo? Se ele tiver um problema, quem vai lidar com isso? Sou eu. Exatamente. Porque quando alguém tem problema, os amigos, não existe amigo, não existe mais ninguém, é pai e mãe.
E olhe lá, a maioria das vezes é a mãe. Porque se você vai na frente de uma penitenciária, você só vai ver fila de mulheres. Você não vê fila de homens na penitenciária feminina. Não. Tá? Então, é a mãe. Na maioria das vezes. Acompanhante no hospital é quem? A mãe, normalmente. Então, tudo isso que lida são os pais. Fora isso, nós somos culpadas, como eu vejo a minha parcela de culpa, que a gente, é aquela história do árabe, né? Que bons tempos fazem homens moles, fracos. E maus tempos fazem homens fortes. Só que como nós passamos por coisas difíceis, a gente quer dar para os filhos uma situação melhor. A gente acaba falando, poxa, mas não, eu passei por isso, mas ele não precisa passar por isso. Precisa. Eu vou ajudar ele para ele não ter que passar por isso. Né? Ele não vai precisar porque eu estou aqui. Eu não tive um pai para fazer isso, mas ele tem. A minha mãe não fez isso, mas eu vou fazer. E esse é o nosso erro. A gente fragiliza muito o jovem. Não, é que a gente corta etapas. A gente empurra eles para pular etapas, que é a etapa do sofrimento, sim. O sofrimento engrandece a gente. Eu já passei por situações bem complicadas, mas hoje, quando eu penso assim, poxa, eu não precisava ter passado por isso. Mas, por outro lado, eu falo, mas quando eu passei por isso, eu pensei de outra maneira, eu mudei e tive um resultado melhor. Porque quando você passa por situações difíceis, por mais difícil que ela seja, você consegue enxergar os seus limites. Até onde eu posso ir, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. Então você aprende a lidar com situações difíceis. E as consequências do que a gente faz. Exatamente. Hoje você pode ver, a gente vê toda hora acontecendo aí, né? O último caso, até para o pessoal entender, o rapazinho o rapazinho não, um homem, do Porsche, que a mãe veio, carregou ele embora, tirou ele do flagrante, tirou tudo. Quer dizer, isso é o que acontece. A gente acaba evitando com que muitas vezes eles escapem das consequências de uma situação ruim. Exatamente. E isso só vai fazer com que hoje, se o seu filho comete uma infração, uma pequena infração, e a gente tira ele da consequência, da responsabilidade, amanhã ele vai achar que ele pode fazer uma infração maior. E cada vez mais esses jovens estão cometendo infrações, crimes, porque acham que o papai e a mamãe vai tirar. Cada vez mais pesados. É isso aí. Não é? É isso aí. A coisa está ficando... Principalmente no nosso país, onde os jovens não respondem por nada. Né? Legalmente, pela lei. Não responde. Vai na fundação não sei o quê, vai dar cestinha básica, vai não sei o quê. Balela. Entendeu? Se um menino... Eu acho que o meu filho tem 16 anos hoje. 16 anos. Se ele roubar, se ele matar, ninguém vai falar para mim que ele não sabia o que estava fazendo. Exatamente. Ninguém. Eu não vou falar para ninguém, porque eu sei que ele sabe o que ele está fazendo. Qualquer jovem eu diria que hoje, com internet, com tudo mais, qualquer jovem de 14 anos para cima sabe muito bem o que está fazendo. Exatamente. Muito bem. Sabe o quanto dói, sabe o que é errado, né? Então, isso é uma coisa que no nosso país teria que mudar imediatamente. É a responsabilização do menor. Sabe o que acontece hoje em dia, Débora? Não sei se você consegue enxergar assim também. Eu sinto que os princípios e valores morais, eles estão totalmente distorcidos. O que vem em primeiro lugar é a questão do dinheiro, sem se preocupar como chegou, como ganhou, sem analisar e pensar nesses princípios. E se você não tem princípios, você pode ter muito dinheiro que você não vai saber utilizar com consciência. Faz sentido? Isso faz, com certeza. Isso, na minha opinião, piorou muito, porque desde que o mundo é mundo, a pessoa que tem mais condições financeiras
né, acabam tendo alguma situação nesse sentido, né? Mas eu acho que piorou muito com a internet, porque a troco de views e de que vem também a remuneração, as pessoas fazem de tudo, fazem qualquer coisa. Um exemplo fresco aí é uma professora, né, historiadora, cantora de funk, trans, da Faculdade do Maranhão, que diz que o lema dela era educar com o... Né? Não é? Você viu a dancinha dela? Vi. Pois é. Então, e isso tudo por quê? Isso para ganhar likes, visibilidade e tudo mais. Então, o ruim está dando visibilidade. Consequentemente, está dando retorno financeiro. Então, para que eu vou ser uma professora trans, de respeito, né? Que me preocupo com a educação realmente, né? Dos alunos, pessoas que se preocupam com... As faculdades de hoje são verdadeiros chiqueiros. Chiqueiros, as faculdades, as universidades públicas. Chiqueiros. Né? São chiqueiros. É nojento. Certo? Tanto que quando meu filho começou, já agora dos 15 em diante, que eu comecei a me preocupar com estudo superior e tal, eu já falei para ele, nem se preocupe, porque eu agora estou fazendo outro planejamento financeiro, porque eu não vejo a possibilidade de colocá-lo numa universidade pública. De forma, são as piores, então, infelizmente. Eu não vejo condições de fazer isso, e graças a Deus eu posso... Então, já estou me programando, já estamos, eu e meu marido, fazendo um investimento para a faculdade dele, né? Porque nós dois já somos pais-avós, então a gente tem que fazer uma programação e a gente já está fazendo para ele não ter que depender do estudo público. Porque é um chiqueiro, é um lixo. Exatamente. A educação é uma porcaria. Então, é isso que está acontecendo. Os valores pioraram, que a gente fala brincando, mas é uma verdade. Hoje você vê o poste fazendo xixi no cachorro, porque a internet fez isso. O que dá like, o que dá visibilidade, o que remunera, mais é o que eles vão fazer. E você não vai ver, dificilmente você vê uma coisa boa dar retorno. Uma ação boa dar retorno. É muito difícil. Eu concordo com você. Você sabe que eu conheci uma pessoa, um amigo meu. Ele me falou agora há pouco tempo. Não é de São Paulo. E o filho dele estudava em uma escola. E ele disse que quando chegou na festa junina, a comemoração, o ensaio, aquele treino, o filho chegou muito aborrecido. Aí ele falou, o que estava acontecendo? Que a coordenação da escola disse que naquele ano, na festa junina, menino não ia dançar com menina. Porque a escola estava numa discussão de gênero, menino com menino e menina com menina. E ele falou para o pai que ele não queria dançar com menino. Aí os pais foram conversar com a escola, com a coordenadora. E a coordenadora acusou o pai de preconceito, de racismo, qual é o problema dançar? Ele falou, não quero, meu filho não quer, então também não quero. E pronto, a criança não participou das festividades de festa junina, escolares, por conta que ele não aceitou dançar com o menino. Então, aí que eu te falo, eu acho que aí chega a intolerância, né? Ao contrário. Porque que eu sou obrigado a dançar com uma outra menina se eu não quero. Exatamente. Então, o correto, na minha opinião, não sou educadora, mas eu sou mãe. O correto, na minha opinião, se tem algum aluno daquele grupo, tá, que é trans, se sente qualquer outra coisa que não seja o que ele é, você quer dançar especificamente com alguém? Ou qual amiguinho que vai dançar com você? E vamos fazer algo para acomodar essa criança. Agora, direito de escolha. Isso. Porque a história hoje em dia é a minoria.
Só que ninguém está respeitando o direito da maioria. Nós estamos ao contrário mais uma vez. Exatamente. Sempre foi a maioria e nós acolhermos a minoria. Eu não sou contra nada. Também não. Eu respeito todos. Agora, não me tente enfiar nada de garganta abaixo, porque não vai. Não vai, eu mordo a sua mão. Tá? Então, a maioria tem que abraçar a minoria. Todo mundo, você pode não gostar de qualquer coisa. Você pode não gostar de mim, independente se eu não sou negra, independente se eu não sou trans. Você pode não gostar de mim, mas você tem que me respeitar. Exatamente. E isso está na lei, está na Constituição. Nós temos que respeitar. Isso é obrigação, não é qualidade. Isso é cidadania, é viver em sociedade. E é isso que falta voltar a ensinar na escola, que na nossa época era educação moral e cívica. Exatamente. Hoje todo mundo tem muito direito e poucas pessoas e poucos deveres. Concordo plenamente com você. Parece que, na verdade, hoje em dia tem o comum, acabou sendo a verdade, e o comum não é verdade. Não é. Não é? É uma coisa, assim, uma distorção de valores. Mas, Débora, me diz uma coisa. Aí você foi, quem chegou primeiro, a Playboy ou o SBT? A Playboy. Primeiro eu posei para Playboy, aí eu participei de vários programas de televisão, a maioria ao vivo, Hebe Camargo, Jô Soares, o programa da Xuxa, ela apresentou o primeiro programa ao vivo, foi o que eu estava. E diante disso, o Gugu fez muito, Gugu. E diante disso, o Silvio Santos estava assistindo esses programas. Ele ficou interessado quando viu aquele boom todo, e ele foi assistir esses programas que eu tinha participado. Ele gostou, me chamou para conversar, que foi até engraçado, porque me ligaram, falaram que o Silvio Santos queria falar comigo, eu desliguei o telefone, dei risada, porque eu falei, imagina. Tanto que ele teve que me ligar pessoalmente para eu acreditar. E eu achei que ainda era porque na época alguém imitando o Silvio. Então, aí eu conversei com o Silvio e tudo mais, e foi quando eu fui pro SBT e comecei a fazer o programa Fantasia. Fiz o programa Fantasia por um tempo, mais de um ano. Depois apresentei o Siga Bem Caminhoneiro, que era todos aos domingos. Fazia uma participação no programa do Sérgio Reis também, já como atriz, porque o programa... Você participou de uma novela. Eu fiz o último capítulo da Indomada na Globo, que eu entrei muda, saí calada. Mas que foi muito bom, até hoje dá esse auê, mas as pessoas confundem bastante. Sempre, muita gente vem, mas você não trabalhou naquela novela do Rei do Gado e tal? Não, eu não trabalhei no Rei do Gado. É porque na época surgiu um burburinho que o papel da Patrícia Pilar tinha sido inspirado em mim, não sei o quê. Não, eles foram lá, eles fizeram oficina para a novela lá há algum tempo, mas até onde eu sei, nada foi inspirado em mim, não. Mas foi uma coincidência. E foi bom o período que você esteve no SBT? Foi maravilhoso, maravilhoso. O SBT é um lugar que eu amei trabalhar, que eu gosto muito disso. Estive lá agora há pouco tempo no programa do Celso Portiolli, até no dia da eleição que eu encontrei a Irê, até mandar um beijão para a Irê. E aí eu fui no programa do Celso Portiolli, um tempo atrás tinha ido num outro programa. E assim, toda vez que eu chego lá, é gostoso, sabe? O coração se anima, se alegra de estar lá. Porque da portaria ao estúdio, você encontra pessoas que estão lá do tempo que eu trabalhava. Que fantástico. O Silvio sempre respeitou muito essa questão do carinho, né? Trabalhar com as pessoas que estão lá sempre se dedicando. Né? O Silvio, ele nunca tratou as pessoas como descartável. Se você trabalhava bem, se você era responsável, um bom profissional, você ia ficar lá.
E já houve casos de que a gente sabe nos bastidores, assim, de pessoas que ficaram doentes, que ele não mandou embora, de programa que terminou e que o profissional era bom ou já tinha muito tempo de casa, ele realocou. Tem Então, tudo jornalista, isso a gente né, há sabe. pouco tempo, né? Teve, me fugiu o nome dele, É. que realmente ele teve uma doença séria e também, até ele mesmo, né, conta isso. Então, assim, ele nunca tratou as pessoas como descartável, né? Então, isso era muito bom. Agora me diz uma coisa, você participou do reality Mulheres Ricas. Foi. Como é que foi? Esse a gente quer saber. Não foi fácil porque saiu totalmente do confortável para mim, né, do meu jeito, não tem nada a ver comigo. Tanto quando me convidaram, era uma produtora argentina, e quando eles me convidaram, eu fui na primeira reunião, aí eu falei, não, mas vocês têm certeza que vocês querem falar comigo mesmo? Vocês querem eu? Aí eu falei, porque não tem nada a ver comigo, porque quando ele explicou como era o programa, que eu já conhecia lá de fora, eu falei, mas quem vai fazer? Eles me falaram, a Narcisa, a Val Marchiori, e que eu conhecia. A Narcisa eu já até tinha conhecido pessoalmente no Rio de Janeiro, em carnavais, tal, não sei o quê, mas assim, muito oi só. A Val eu só conhecia pela mídia e não gostava. Então eu falei, não, eu acho que você se confundiu, você não deve estar falando com a Débora certa, deve ser outra Débora. Não, é você mesmo, nós queremos realmente esse contraponto, né? Que você é uma mulher bem-sucedida, mas a sua vida é muito diferente das delas. Aí eu falei, bom, tá bom. Aí conversei com meu marido, eu coloquei algumas condições para participar, né? Porque eu não queria expor muito a minha casa, minha família, no sentido, né, a minha mãe mesmo, eu evitei. Que minha mãe adora. Minha mãe é no busão o dia inteiro, para cima e para baixo. Ela não paga passagem, ela não para de andar. É Caracas, Picuíba, Osasco, São Paulo, o tempo todo, fazendo as comprinhas dela, de R$1,99, os troços dela. Imagina, eu vou ficar expondo uma mulher assim. E o medo de acontecer alguma coisa. Então, eu coloquei algumas condições, eles toparam. Então, nós fizemos o programa. E aí foi onde eu conheci pessoalmente, né? A Val, a Narcisa, a Brunete e a Lídia Sayeg, né? Então, mas houveram alguns paus, alguns bate-boca. Qual delas foi a mais difícil de você conviver? Mais difícil de conviver? Eu diria que assim, a Narcisa para todas, porque como ela era do Rio, ela tinha que vir para São Paulo para nós gravarmos. E ela é bem aquela pessoa que a gente vê na TV, né, mesmo, né, meio bipolar. Ela tá aqui rindo, brincando. De repente, parece que dá um curto-circuito lá na placa dela central e ela para e quer sair, quer ir embora. Então, tinha esse inconveniente. E, no começo, a Val, que eu não a conhecia, e a Val pega pesado quando ela vê aquela luzinha acender da câmera, né? Até que um dia eu dei uma chamada na Val, né? E falei o que eu não estava gostando da situação e que se fosse para chutar o balde, eu chuto também com vaca e tudo. Você falou para ela? Falei, então você escolhe. Ou a gente se trata com respeito, ou então eu também vou começar a abrir a boca. A impressão que ela passa pra gente é que ela não trata ninguém com respeito. Então, eu acho que a Val, ela não é de todo ruim, tá? Pelo menos comigo, fora das câmeras, a gente conversava bastante. Depois que acabou o programa, a gente ainda continuou se encontrando. Não é de todo ruim. Infelizmente, eu acho que em alguns momentos ela acaba encarnando o personagem e às vezes sim passando essa impressão, né? E independente de qualquer coisa,
o estilo de vida dela não é o que eu gosto, não é o que eu quero para mim, né? Então, e respeito, é um direito dela, cada um vive da maneira que acha melhor, né? Mas eu acho que assim, as que eu me dei melhor foi a Lídia Sayeg e a Brunete Fracaroli, que é um doce de pessoa, né? E a Lídia, que já é mais loucona, mais o meu estilo, que gosta de atirar, que gosta de acelerar, que gosta de fazer os esportes radicais. E a Brunete, que era uma querida com todo mundo, né? Não tem como não gostar. Ela passa essa imagem de uma pessoa muito meiga. A Brunete é um doce. Ela é um doce. A pessoa que briga com a Brunete, que se desentende com a Brunete, é complicado de entender, porque... Você precisa de uma camisa de força. Precisa. Tirar a Brunete do sério é muito difícil. E depois que você terminou esse programa, você continuou com amizade? Permaneceu? Qual delas você ainda fala? Ou... Então, nós permanecemos ainda, assim, sempre que, às vezes, surge alguma oportunidade, algum evento, alguma coisa, a gente se encontra. Por redes sociais a gente conversa. A Brunete, principalmente, converso quase sempre com ela. A gente está sempre na internet, um oizinho aqui, tudo bem, tudo certo. É que a vida da gente, as nossas vidas são bem diferentes, né? São outros ritmos, outras rodas. Então, é mais difícil de se encontrar pessoalmente nesse sentido. Mas, graças a Deus, não tenho problema com nenhuma. Débora, antes era a Fórmula Truck. Isso. Hoje não é mais. Isso. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo, quem criou, como que ele surgiu, esse movimento, e como ele está hoje. Se você ainda é a única mulher nesse campeonato. Então, a Fórmula Truck, ou Fórmula Truck, como se fala no Brasil, foi criada, se eu não me engano, em 96, mas foi antes de eu entrar, entrei em 98, pelo Aurélio Batista Félix, que é de Santos. Foi ele que idealizou, foi ele que colocou, homologou uma categoria de corrida no Brasil. Depois de um tempo, infelizmente, ele veio a falecer e a Fórmula Truck não continuou. Infelizmente, deu uma ré, acabou, e nós ficamos as equipes a ver navios, né? E nós temos funcionários, nós temos mecânicos, nós temos ajudantes, nós temos motoristas, nós temos, para você ter uma ideia, na época, eu tinha 30 funcionários. 30 funcionários. Então, aí você imagina que você tem aí mais ou menos umas 15 equipes, porque a gente tem no grid 30 caminhões, mais de 30 caminhões. Só que tem equipes como a minha, por exemplo, tem 8, tem outro que tem 4, tem outro que tem 2, 1 e tal. E quando nós vimos essa situação, aí nós ficamos, e agora? Todo o desenvolvimento, todas essas pessoas, nós vamos mandar embora? Nós vamos fechar as portas? Então, nós nos reunimos, as equipes, montamos uma associação, que é a ANET. Procuramos uma pessoa para ser o organizador do evento, né, da festa, que é o Carlos Coll, que é o antigo Vicar. Ele foi CEO da Vicar, que fazia a Stock Car. Ele estava lá sossegadinho na casa dele, nós arrancamos ele do sofá e trouxemos ele. Deve agradecer vocês até hoje. Com certeza, porque hoje, conhecendo ele não ia durar muito tempo aposentado. Ele não ia durar. Ou ele ia fazer alguma outra coisa, ou ele ia morrer, porque ele não ia ficar sentado no sofá, que não é o estilo dele. Então, tanto que hoje ele já está conosco. Ele também está com a NASCAR Brasil, né? Essas duas são... ele tem um vínculo direto com elas, né? E tem a HB20 que corre conosco, né? Então, são 3 corridas administradas por ele uma vez por mês nos nossos eventos. Então, hoje é Copa Truck. Nós temos mais de 30 caminhões no grid. Hoje somos 2 mulheres. Eu estou na categoria Pro
que são os veteranos, e a Bia Figueiredo, que já correu na Stock, que já correu na Índia, que é uma excelente piloto, mas por ser novata e o regulamento mandar, ela tem que entrar pela categoria de acesso, que é a categoria Elite, né? E provavelmente vai ser campeã esse ano e vai subir para a minha categoria para o ano que vem. Que bom. Eu falo que assim, eu devia ter feito isso na época, né? Porque eu também podia ter tido a chance de ser campeã lá e vir para outra categoria, mas não dá pra gente andar para trás. Eu acho que esse negócio de andar para trás não dá para mim. Não, com certeza. Quem te conhece, exatamente. Mas seria uma ótima estratégia de marketing. Você me disse no começo da nossa conversa que você pousou para Playboy, você foi apresentada para essa modalidade do automobilismo e você conheceu seu marido. Como foi que você conheceu ele e o que ele faz também? Então, na verdade, o Renato era piloto e tinha a equipe dele. Era uma equipe e só o caminhão dele. Quando eu fiz essa gravação para o Gugu, eu e Otávio Mesquita, era para eu ter andado no caminhão do Renato. Só que quebrou. E eu nem cheguei a conhecer o Renato. Eu andei em outro caminhão na gravação. E nesse dia, porque para as pessoas que não lembram, essa gravação foi uma brincadeira, uma pegadinha, onde eu, ao invés de ser a Penélope Charmosa, eu era a Dick Vigarista. Eu distribuía mulheres seminuas na pista, que naquele tempo ainda não tinha tanto mimimi, então tinha o pessoal da ambulância, né, as mulheres de vestidinho, de roupa de enfermeira curtinha, tinha as bandeirinhas, de shortinho, então toda mulherada daquele jeito, né, na pista. E aí eles colocavam cenas de corrida, que tinha acidente, e aí mostrava o piloto passando, aí ele ficava olhando para a enfermeira, ou seja lá para quem for, e ele tombava, e colocava cenas, e eu ganhava a corrida. Aí, nesse dia, era para eu ter andado com o caminhão do Renato. E eu andei com um outro caminhão. E estava tendo uma brincadeira lá. E aí, um piloto antigo aí fez umas gracinhas com uma das modelos. Ela não gostou muito. E eu vi aquilo. Falei, eu vou ficar lá no canto. Porque senão vai dar problema. E eu fiquei lá no meu cantinho quieta. E o Renato viu. E falou, eu não o vi. Mas ele, porque isso depois virou gozação. Ele me viu lá no canto. Aí disse que ele falou assim, essa sem terra é enjoada, né? Metida ela. Aí ele pegou e falou para um jornalista. Falou assim, eu vou pegar essa sem terra. Pegou. Teve que ficar até hoje. Pegou 26 e ficou. anos. Fizemos 26 anos agora em outubro, dia 18. Então, acabou pegando e teve que engolir, como diz o Zagalo, né? Vai ter que me engolir. Então, pegou e ficou. E foi assim que começou, foi assim que eu conheci. Na verdade, aí depois disso, que eu não conheci, como as corridas não tinham transmissão, eles mandavam gravar, né? As equipes que podiam, os pilotos que podiam, mandavam gravar para assistir em casa, para mandar um patrocinador, alguma coisa assim. E o meu câmera fazia freelancer pro Renato. Meu câmera do Fantasia. O Luizão. E ele passou uma vez, passando no meu camarim, ele viu as fotinhos em cima, em volta do meu espelho, que eram os colantes. Eu coloquei em volta do meu camarim, no espelho, que eram dos caminhõezinhos dessa gravação. E ele viu. Aí ele, no estúdio, ele veio falar pra mim, falou, eu vi lá no seu camarim, tava aberta a porta, eu vi lá as coisinhas assim, os colantes dos Fórmula Truck e tal. Você gosta? Eu falei, eu sou apaixonada. Falei, eu fiquei louca com esse negócio. Você ainda não participava? Não. Falei, eu adorei e tal, não sei o quê. E beleza, continuamos fazendo o programa por um tempo. Eu resolvi fazer a escolinha de pilotagem, fazer as aulas de escolinha de pilotagem. E consequentemente, você tira a carteira da Confederação Brasileira de Automobilismo, que você só pode participar de campeonatos federados com essa carteira. Você tem que ser federado também. E aí, beleza.
Eu fiz, deu um auê, que eu ia ser piloto, que eu ia correr, que não sei o que não ia nada. Eu só queria fazer o curso para ver se se eu levava jeito. Mas naquela época eu não podia fazer nada que dava auê. Aí quando eu fiz isso, o Apolinário tinha pego uma representação de um óleo aqui fora do Brasil, e ele queria pôr esse óleo na Fórmula Truck. E me procurou para uma reunião, eu fui, sentei, conversei. Aí eu falei, bom, vamos ver se eu consigo alguém que tenha um caminhão para alugar, alguma coisa. Falei com o meu câmera e cheguei no Renato. Foi quando eu conheci o Renato. E foi engraçado porque assim, quando eu cheguei, marquei com o Renato para conversar, eu tinha ido no programa da Hebe, que era na segunda. Eu tinha marcado para falar com o Renato na terça. Quando eu cheguei lá, estava a Fórmula Truck inteira lá, na empresa dele. Que o fofoqueiro tinha contado que eu ia lá. Então, tava todos os pilotos lá, né? Imagina, tava no auge da popularidade, tava todo mundo lá. E foi assim que eu conheci o Renato, e aí começamos a paquerar. Eu tinha namorado, ele tinha namorada. Aí foi indo, terminamos, e cada um com os seus parceiros aí, e acabamos. Demorou um pouco, porque eu não dei mole não. Demorou um pouco, mas no final acabamos ficando juntos. Isso é muito bom, né? Hoje o Renato, ele parou de correr já há algum tempo, mas ele é o administrador, é o dono da equipe, né? E o chefe, né, o cabeça da coisa ali, que o Renato entende muito, né? Além de competir, ele é um dos maiores vencedores de corrida de caminhão no Brasil. Então, um cara super experiente, né? Por isso tem uma equipe grande e campeã. Hoje nós somos a equipe patrocinada, né? A equipe que representa a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Parabéns, porque eu vou te dizer, isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um, que dirá qualquer uma. É verdade, fácil com certeza não é. Mas eu acho que, eu diria que mais do que o lugar da mulher é onde ela quer, eu acho mais do que isso é que o lugar da mulher é onde ela tem competência de estar. Aliás, isso é geral, mas hoje como essa coisa da mulher estar em alta, né, eu acho que a gente tem que estar onde a gente tem competência de estar. Porque se eu tivesse entrado e eu não tivesse competência, eu não teria durado todo esse tempo, né? São 26 anos de competição, 26 anos de casamento. E muito foco, né? E a gente tem que ter competência, resiliência, né? Foco, muita determinação. Muito. Eu estou aqui, mas não é cansa. Aqui que eu quero ficar. Porque realmente cansa. Eu diria para você que o fora da pista é o cansativo. Dentro da pista não. Se o negócio fosse chegar, sentar no caminhão e correr e atender os meus fãs, seria maravilhoso. Mas tem a competição fora da pista, que nem sempre é leal, que nem sempre é agradável, né? Como qualquer trabalho. Exatamente. Como qualquer trabalho. Como você se prepara? Vai ter um final de semana, vai ter uma competição. Você tem que se preparar psicologicamente. Você chegar lá, sentar, correr, mas tem que ter um preparo, enfrentar todos esses leões, né? Eu falo assim, Débora, eu tenho uma frase: meu problema não é matar um leão por dia, é enfrentar as cobras do dia a dia. Não é? Leão é fácil. Sim, leão é uma beleza. Aliás, leão a gente mata, a gente cozinha, tira a pele e ainda faz o casaco, né? Não é? Agora, o problema é quando você não vê. Tudo que você não vê, né, é mais complicado. Então, assim, hoje eu já estou bastante ambientada com a corrida, com a situação. Então, não tem muita novidade. Agora, o melhor, o correto é, assim, você fazer um treino físico, né? O treino físico para resistência e para reflexo. Isso é o ideal. Porque o atleta piloto, ele não precisa da força, de ser musculoso, de nada disso. É reflexo e resistência, né? Então, é o cardio, né? E o trabalho de
de reflexo. Isso é bastante importante. Né? E é claro, fazer é assim, né? Para ter paciência, porque tem que fazer. Em qualquer lugar, gente, qualquer trabalho. Exatamente. Débora, eu amei conversar com você. Quero te agradecer muito por você ter cedido o seu tempo, que eu sei que você é extremamente ocupada. Imagina. Mas você, desde o primeiro momento, você me recebeu com muito carinho. Assim, você me acolheu. Você é uma mulher realmente digna de admiração. E eu tenho certeza que todas as mulheres que assistirem esse podcast, a partir do momento que elas assistirem, elas se sentirão mulheres pertencentes aos seus ambientes. Com elas certeza. Estarão muito mais confiantes para ir para uma batalha. Muito obrigada, Débora. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que desde a primeira vez que a gente conversou por telefone e já sabendo que você veio pela Herê, né? Da Cabane, né? Loja Cabane. Aliás, essa camisa aqui é de lá. E uma querida. E, assim, pela sua conversa, eu sou muito de energia, eu sou muito de intuição. Né? Eu não perguntei, aliás, eu fiquei sabendo hoje qual era o seu podcast que eu perguntei. Verdade. Eu não perguntei qual era, você me convidou e eu disse que sim, porque eu sou muito de energia e você tem realmente uma energia muito boa. Obrigada. Eu acho que isso é o que importa. Tá? Então, e quanto às mulheres, eu gostaria de dizer para as mulheres que o importante na vida da gente é a gente tentar. Não tem problema que você vai errar. Não tem problema que você não vai conseguir e você tem que dar um passo atrás. Às vezes a gente é obrigada a dar um passo atrás para dar impulso, para ir mais longe. Então, é assim que eu penso. E se eu estou aqui hoje, é porque o meu lema é: o não eu já tenho. Então, o resto eu vou tentar. Eu também tenho esse lema, sabe? E é muito importante, né? Com certeza. Muita importante. Gente perde oportunidade por não aceitar um convite. Um simples convite. Exatamente. Muitas vezes se eu não tivesse aceitado sair da minha zona de conforto, sair do que eu estava acostumado, eu não teria tido outras oportunidades. Eu entrei como recepcionista e depois fui trabalhar no outro setor já promovida, mas porque eu aceitei um cargo menor. Então, primeiro, dê oportunidade. Comece de alguma maneira para, às vezes, ter que chegar aonde você quer. Verdade, eu concordo. Agora me diz uma coisa, onde nós encontramos o calendário das corridas? É só entrar no Instagram, Copa Truck ou Copa Truck, ou no meu também, Débora Rodrigues Oficial. E lá nós temos o calendário, nós temos tudo o que está acontecendo no dia a dia da corrida. Então, fiquem à vontade aí, Copa Truck. E quando estiver em São Paulo, eu quero ir lá assistir. Agora só o ano que vem, infelizmente esse ano nós não conseguimos calendário por causa da Fórmula 1. O ano passado nós tivemos 2 etapas, uma no meio do ano e uma no final. Encerramos com São Paulo. Mas infelizmente esse ano não deu certo por causa da reforma. Vai ter outra reforma, né? Que Interlagos adoram a reforma. Então vai ter outra reforma. Então nós não conseguimos e a final será em Goiânia, que eu amo correr. E pessoal, vocês fiquem atentos, porque nós divulgaremos o calendário também no meu Instagram, Ana Bacos, e no Instagram da Débora Rodrigues Oficial. Da Copa Truck. Divulgaremos em todos os lugares para vocês acompanharem este torneio que é maravilhoso. Isso aí, a próxima corrida em novembro será em Minas, Curvelo. E a gente tem como acompanhar pela TV? Tem, passa na Bandeirantes, ao vivo. Essa corrida, nesse momento eu não sei qual vai ser o horário, mas normalmente é a partir do meio-dia. Tá? E a gente vai publicar, o pessoal vai ficar ligado aí. Mas passa na Band ao vivo. Com certeza. E muito obrigada a você, muito obrigada aos nossos ouvintes. E com certeza nós estaremos aqui em outra oportunidade, porque esse papo tem muito mais coisa para falar. Obrigada, valeu muito. Um beijo a todas.